Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude e eu sei que essa notícia não é boa, mas é o nosso último programa com a Thalita Moretti, nessa temporada, né, Thalita? Só que a gente tem outra ideia, né? Vamos ver, né, gente? A Thalita fala muito bem sobre autoconhecimento, sobre conexão. Como o programa É Tudo Questão de Atitude fala das saúdes que formam o ser humano integral, a Thalita tem muito conhecimento para falar de diversas saúdes. Ela falou um pouquinho sobre a Ayurveda, então falou sobre a saúde física, falou um pouco, muito sobre a saúde emocional da gente, sobre a intelectual. E no programa de hoje, a gente até escolheu o último para falar da importância dessas virtudes, dessas forças pessoais na adversidade, para que a gente consiga aproveitar, inclusive, esse período que a gente está passando. A gente está no meio ainda, né? Ou no final, a gente não sabe, né, Thalita? Dessa crise toda do novo coronavírus. E é super importante a gente entender que as adversidades podem realmente nos colocar num outro patamar e muito melhor. Né? Aquela frase simples e que todo mundo conhece, não é o que aconteceu com você, é o que você faz com o que aconteceu com você, é super importante, né, Thalita? Quando a gente passa por momentos adversos, a gente transpor ele, é como a gente encara isso, né? Então, é realmente a gente saber usar essas situações que às vezes nem você escolhe, a vida traz para você, né? Porque às vezes você pode escolher os desafios, e isso traz alguns obstáculos, mas tem hora que você, de graça, recebe eles. E para você transpor isso, essas adversidades, é você usar isso como degrau para te lapidar e colocar ainda mais de você, mais a sua marca, mais o seu propósito. Então, eu vejo que para a gente transpor a adversidade, é realmente a gente tem um entendimento do nosso potencial para pôr mais de si nesses momentos adversos que a vida nos traz. Olha que interessante, você falou isso, eu lembrei da minha época de faculdade, né, quando eu fiz a Unicamp, a graduação era uma briga, porque tinha aula de filosofia, e era uma briga porque, assim, alguns achavam que a gente escolhia todas as adversidades e tudo na vida, que o nosso caminhar fazia com que a gente chegasse, se deparasse com as diversidades. E outros diziam que não, que muita coisa acontece de graça, né, e sem você escolher. E é realmente, né, porque se a gente pudesse escolher tudo, muita coisa a gente não teria escolhido, né? Que o externo a gente não tem controle, mas a gente pode ter uma atitude de encarar as coisas de forma positiva, de forma diferente, colocando mais da gente. Então, a escolha de como a gente enfrentar é nossa. Mas o que acontece ao nosso redor, as coisas que às vezes a gente recebe, nem sempre é produzido por aquilo que a gente faz, né? E tem as laterais, né? E a gente tem que aprender a viver nesse universo, interagindo, né? Dando mais da gente, transpondo e crescendo, independente com adversidades ou não. Com certeza. A gente falou em outros programas também sobre forças pessoais, forças de caráter, virtudes. O que é importante no momento de adversidade? Como, por exemplo, que a gente está passando pela crise aí do coronavírus, né? Está afetando muitas famílias, muitas pessoas de diversas formas, né? Financeiramente, emocionalmente, com os filhos, né? Que não podem ir para as escolas. Então, assim, são várias adversidades ao mesmo tempo. Eu sempre acho que a resposta está nas virtudes. Não, as virtudes fazem parte, mas não é para mim não é a resposta assim completa, né? Eu falo que eu tenho uma regrinha chamada de 3C. Eu acho que ela te dá a sustentabilidade e a fortaleza para você transpor as adversidades. E ela começa com congruência, que é um alinhamento e entendimento daquilo que é a sua natureza, daquilo que você quer entregar, sabendo suas potencialidades, suas virtudes, seus talentos, seus dons, ou seja, a sua essência de alma, né, e o seu caráter. Então, tendo isso bem alinhado, você tendo a sua convicção clara, né? Então, porque você pensar por si próprio, você entender onde você quer chegar, né? E isso tem o significado que leva ao propósito. Então, o outro C é a convicção e o terceiro C é a constância. Porque quando você tem congruência e convicção, você sabe o caminho que você tem que fazer. E aí as ações repetidas, dias após dias, mas alinhado com quem você é, sabendo o que você quer entregar, faz você transpor as dificuldades. Então, muita gente, às vezes, não sabe se reinventar porque ela não tem esses 3 Cs, né, claros para ela. E clareza, a clareza faz você saber o que você tem que fazer. Então, você precisa construir essa clareza dentro da sua vida. Então, congruência? Congruência é o primeiro C, depois convicção é o segundo C, que tem a ver com propósito, e o terceiro é constância.
Muito bacana. E realmente, ela foi falando ali, eu fui pensando nas pessoas da minha vida que muito me educaram, que muito foram exemplo para mim, e sempre tiveram esses 3 Cs, né? Sempre, sempre. Desde quando ainda eram jovens, sempre tiveram esses 3 Cs. Parece que fortalece, a pessoa tá num solo bom, né? Tá num e elas solo... acabam, a vida treinou elas, ou foram educadas, aí isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? E eu acho que hoje a gente precisa reeducar as pessoas, não é à toa que as pessoas estão buscando aprender a ser felizes. E eu falo pra você, hoje as pessoas buscam a ciência da felicidade, mas já o que as pessoas vão buscar é a conexão, porque da conexão você gera felicidade, da conexão você gera sucesso. A conexão sempre é causa, eu não consigo ver a conexão como efeito. Só quando é conexão externa de relacionamento. E a felicidade do jeito que colocam é efeito, né? É efeito, mas é porque as pessoas elas fazem você enxergar a vida com a lente externa. A gente tem que chegar a vida de dentro para fora, né? Você é uma unidade, né? Que unidade você é, né? Nesse universo que é a fábrica universal. E essa unidade vai estar linkada com outra unidade para produzir algo ainda maior, né? Eu me conheço, eu sou uma pessoa que tem uma própria unidade e que vai gerar essa conexão externa. Então, é ter essa conexão interna que é a unidade para você poder conectar com o meio, né? Eu não sei se você já ouviu falar a palavra mindset, né? Mas significa a forma como você vê as coisas, né? E quando a gente vê a vida de uma forma mais otimista, você encara a diversidade num outro patamar. Você realmente acha que o negócio te aconteceu porque você precisava aprender com aquilo, né? E quando a gente acha que uma coisa ruim nos acontece para a gente aprender com aquela coisa ruim, você aprende. E aí você fala, não, peraí, agora eu já não erro de novo nisso. Ou agora, se acontecer de novo isso comigo, eu sei como trabalhar. Eu acho que isso é uma força pessoal, eu acho que isso é uma virtude, a pessoa entender isso, né, Thalita? Sim, é aprender com os próprios erros, né? Eu acho que a gente aprende com os erros dos outros, então isso é a capacidade de você também observar. Você precisa errar para você aprender, mas errar e aprender com erro. Né? Ficar persistindo no erro só faz você ficar dando voltas e voltas e voltas e você não sai do lugar, mas realmente é uma força que eu falo que as pessoas têm que colocar na vida delas em prática. Vamos voltar um pouquinho para os treinamentos da Thalita, né? Você sabe que ela tem o... E o 100%? E o 100%? Qual outro? Fire Your Life. Fire Your Life. E o Bootcamp, que é o Bootcamp Propósito Labs, que é um laboratório de propósito para negócios. São 3 treinamentos que ela tem. A gente vai para um rápido apoio cultural, mas depois eu vou fazer uma pergunta linkada a esses treinamentos dela. A gente te espera.